Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Quando a gente fala de caminho espiritual, de trilha, de jornada espiritual, é interessante que a gente perceba que existem vários caminhos que levam para o mesmo fim, para o mesmo destino, para a mesma meta. Se a gente se debruçar um pouquinho sobre a sabedoria dos hindus, dos Upanishads, dos Vedas, que são as escrituras mais antigas da humanidade, de cunho religioso, a gente vai perceber que nessa tradição milenar existem diversas ramificações que nos levam à consciência divina, à consciência cósmica, a Deus. É muito comum você escutar que na Índia existem tantas tradições quanto mestres, ou seja, o número de ramificações de correntes filosóficas, espiritualistas, religiosas que te conectam com o divino é tão grande quanto o número de mestres. Por quê? Cada mestre vai ter um tipo de abordagem, um tipo de interpretação, um tipo de chakra mais ativo, alguns mais analíticos, alguns que trabalham de forma mais profunda ao cardíaco, um chakra do sentimento, ligado a essa compaixão ao mundo. Outros trabalham chakras mais superiores, como o Sahasrara. Quem conhece um pouquinho das tradições hindus, você vai perceber que existem os Hare Krishnas, os adoradores de Vishnu, de Shiva, da mãe Kali, da deusa Kali, de Brahma. Também existem as diversas correntes da filosofia tântrica, da sabedoria tântrica. Enfim, o que não faltam são ramificações que nos levem à divindade absoluta, a divindade cósmica, cada um à sua maneira. Alguns preferem perceber a divindade com forma, outros sem forma, como o Advaita Vedanta, que te leva ao processo de busca da transmutação da dualidade para a não dualidade, tá? Seria a divindade sem forma. Eu lembro muito quando eu estava lendo um pouquinho sobre a vida do Ramakrishna, que, para quem não conhece, é um grande mestre espiritual hindu, que tinha samadhis constantes, entrava em processo de iluminação diariamente, semanalmente, conversando. Ele parava e entrava em estado de êxtase, percebendo e se conectando com a natureza divina, e ele tinha uma adoração sublime e serena pela mãe Kali, pela forma da divindade se manifestando como Kali. E ele se iniciou em diversas escolas filosóficas e espiritualistas, tanto sufistas, se eu não me engano, como tântricas, até que ele chegou no Advaita Vedanta, que seria essa comunhão com a divindade sem forma, como se fosse de maneira essencial, imaterial. E ele, o próprio Ramakrishna, que é considerado um avatar pelos hindus na Índia, e ele se apegava muito a essa manifestação da divindade como a mãe Kali. E no início ele dizia que era muito complicado perceber a divindade sem se conectar com uma forma ou com algo parecido. E depois que ele entra no Vedanta, conduzido por um mestre específico, muito conhecido, eu esqueci o nome dele agora, ele tem uma experiência profunda, entra num samadhi que supera até o do mestre dele em pouco tempo. O mestre até brinca: eu demorei 40 anos para chegar nesse estágio, e ele chegou em poucos dias, em uma semana. Mas o que eu quero dizer é isso: o próprio Ramakrishna se identificava muito com uma forma específica, mas ele buscou diversos caminhos. Ele passou por diversos caminhos, pelo tantrismo, por diversas ramificações do hinduísmo, do sufismo, do islamismo também, do cristianismo. Ele se debruçou sobre o evangelho e percebeu e identificou que todos eram manifestações, todos eram caminhos que te levam para a mesma divindade. E depois, no Advaita Vedanta, ele conseguiu encontrar a divindade sem forma também. Então percebam como existem diversas formas de alcançar o divino. Se a gente pegar o budismo, por exemplo, a doutrina budista ela é dividida em duas escolas principais. A escola Theravada, que é a escola mais antiga no budismo, mais tradicional, e a escola Mahayana, que é criada por leigos, por pessoas comuns, pessoas normais. E nela a gente encontra diversas subdivisões, como o budismo tibetano, o budismo terra pura, o budismo Cheng, muito comum na China, e posteriormente o Zen budismo no Japão e em outras localidades também. Eu não vou nem saber aqui dizer para vocês com clareza quantas subdivisões tem e o que cada uma diz de forma efetiva, mas eu tenho certeza que todas elas te levam para um único caminho,
que é o caminho da divindade suprema, do sublime, da divindade cósmica. Então a gente pode dizer que a gente vai encontrar diversos desdobramentos do pensamento, da sabedoria, da iluminação transmitida por Siddhartha Gautama, o Buda, na China de um jeito, no Japão de outro, na Coreia do Sul de outra forma. Aqui no Brasil também o budismo é muito presente, e uma outra cultura que também nos fornece um conhecimento milenar, uma sabedoria milenar, é a chinesa, principalmente quando a gente se debruça pelo taoísmo e nas suas diversas interpretações, por mais que sempre se fundamente na questão do Tao, do princípio imutável e manifesto. Isso é um assunto que muito me interessa também, assim como o budismo e o hinduísmo. Eu vou explicar num vídeo específico sobre o meu ponto de vista, sobre a minha ótica. E se a gente pegar também a cultura indígena, seja a norte-americana, seja a brasileira, a peruana, a colombiana, a boliviana, enfim, a gente vai perceber que as diversas tribos, cada uma com seu jeito, com sua forma de se expressar, seja no xamanismo siberiano também, a gente vai perceber que todos procuram a mesma meta, o mesmo destino final, que é a divindade absoluta, o ser sublime, a consciência cósmica. Se a gente pegar aqui as tradições ocidentais, o cristianismo se desdobra em protestantismo, nas igrejas batistas, adventistas, nas Assembleias de Deus. Existem também as igrejas messiânicas, o espiritismo, que é muito forte no Brasil. Se a gente parar para analisar um pouquinho, o espiritismo está presente em diversas religiões. É muito comum você encontrar alguém que se diz católico, mas acredita em reencarnação. É claro que para o católico tradicional ele não vai gostar muito disso. Mas o que eu quero falar é que existe o caminho do católico tradicional, do cristão, do evangélico tradicional, e existe aquele que gosta de misturar um pouco de tudo para encontrar a verdade. E o próprio espiritismo, na sua tradição do Pentateuco, que seriam os 5 livros da codificação espírita, existem alguns centros, sim, que se baseiam quase que exclusivamente no Pentateuco, e outros que, além disso, se baseiam nos livros do Chico Xavier, tá? Do Divaldo também. Então o leque abriu, mas no início o espiritismo era basicamente o Pentateuco, a federação que foi abrindo e expandindo o horizonte. E hoje em dia você encontra diversos centros que se utilizam da filosofia espírita e agregam valores da Umbanda, do esoterismo. Mas se você me perguntar, esse centro aí, ele é espírita ou ele é umbandista? Eu vou falar que é um pouquinho de cada um. É claro que existem centros tradicionalmente espíritas. E se a gente perguntar para alguém que é ligado a Umbanda no sentido tradicional, ela vai falar que aquilo também não é exatamente Umbanda, porque existem os centros de Umbanda tradicionais, com seus valores próprios, com suas construções próprias. Mas é muito comum você encontrar em cada esquina aqui no Brasil, principalmente onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, um centro espírita que mistura o esoterismo, o Oriente e a Umbanda. Então você vai encontrar diversos caminhos e diversas formas de atingir o divino. E sem falar nas outras denominações espiritualistas, nas outras escolas que surgiram em paralelo à religião, como o Reiki, como a cura prânica, como a teosofia, como a Rosa Cruz. Enfim, percebam como existem diversos caminhos que te conduzem ao divino. Mas a verdade é que nenhum caminho te conduz de forma efetiva. A condução é própria, é íntima. Você se utiliza de cada caminho como uma ferramenta para transcender, como uma ferramenta de expansão de consciência. Então não se prendam àqueles valores específicos achando que esses valores vão te elevar num sentido consciencial, porque não vão. Eles vão te facilitar como ferramentas poderosíssimas. Mas se você não tiver uma caminhada própria, uma luminosidade interna, essas religiões, essas escolas filosóficas e espiritualistas não vão servir para muita coisa, a verdade é essa. Eu costumo dizer que existe muito ateu que é bem menos ateu do que muitos religiosos. Ele só fala da boca para fora que é ateu, mas é uma pessoa boa, que se conecta com os outros, que ajuda a sociedade, que tem uma iluminação interna. Então, o que eu quero falar aqui é que existem diversos caminhos. E quando eu falo para vocês que existem diversos caminhos para a mesma meta, eu pergunto, qual é a meta de cada caminho? Já que a meta é única, a meta de todos nós é a iluminação da consciência,
é a iluminação espiritual. Eu sei que poucas pessoas pensam nisso e acreditam de forma profunda. Às vezes acreditam de forma racional e filosófica, mas nunca como uma verdade espiritual enraizada em sua consciência. Todos nós nascemos para nos tornarmos Budas, Cristos, mestres espirituais. E as religiões podem ser caminhos, ferramentas que facilitem o processo. Eu não estou falando que você vai se tornar um Buda ou um Cristo nessa vida, nessa reencarnação. Mas se você não fizer o máximo agora, se você não pensar que isso é possível aqui, no presente momento, que é tudo que existe, você sempre ficará adiando esse movimento de transmutação espiritual, de elevação da consciência. Então, acima de tudo, todos os caminhos devem te levar para o mesmo fim, que é a iluminação da consciência, que é a expansão da consciência para níveis celestiais. Repetindo, por mais que você talvez não consiga isso nessa vida, você tem que acreditar que isso é possível. Então fica o meu recado. O objetivo de nossa vida é atravessar esse rio da ignorância, como Buda nos ensinou. Mas quando chegar do outro lado, não se apegar à canoa, porque cada um tem uma canoa específica e diria até mais, um rio específico que deve ser atravessado. Mas quando chegar do outro lado da margem, a canoa e o rio devem ser descartados, porque somente assim você conseguirá expandir sua consciência. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.